Olá, meus queridos alunos do terceiro ano. Aproveitando esse momento de paralisação, eu aproveitei para preparar um material fazendo um resumo de todo o conteúdo que nós trabalhamos até antes da paralisação. Conteúdo este que se refere ao primeiro capítulo do livro de vocês. Tranquilos? No primeiro capítulo, nós vimos os conceitos básicos e iríamos começar a parte de nomenclatura. Então, o que nós temos no primeiro capítulo? Primeiro postulado de Kekulé, tetravalência do carbono, as ligações entre os átomos de carbono, segundo postulado de Kekulé, terceiro postulado de Kekulé, simplificações das fórmulas estruturais e classificação dos átomos de carbono. No primeiro postulado, nós vimos a tetravalência do carbono, ou seja, os átomos de carbono são tetravalentes, ou seja, eles fazem 4 ligações que nós podemos ver na tabela aí abaixo. Aí, nós temos os elementos, a quantidade de ligações e do lado nós temos o exemplo. Pegamos o átomo de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio faz uma ligação. Como o carbono faz 4 ligações, então nós temos um carbono e 4 átomos de hidrogênio. O átomo de oxigênio ele faz 2 ligações covalentes. Se nós observarmos no exemplo aí, nós temos um átomo de oxigênio fazendo as 2 ligações e 2 átomos de hidrogênio, cada um fazendo uma ligação. O átomo de nitrogênio ele faz 3 ligações covalentes. Então, se nós observarmos no exemplo, eu tenho carbono fazendo 3 ligações com nitrogênio e para completar as 4 ligações do carbono, nós colocamos um átomo de hidrogênio. Ou seja, o átomo de carbono sempre faz 4 ligações covalentes. Pode ser uma ligação com hidrogênio, 2 ligações com oxigênio e 3 ligações com o nitrogênio. As ligações entre os carbonos. Os átomos de carbono estão ligados através de ligações covalentes simples, que é representado por um tracinho, ligações covalentes duplas, representadas por 2 tracinhos, e ligações covalentes triplas, representadas por 3 tracinhos. Aí nós temos o exemplo aí, ó. No primeiro exemplo nós temos 4 ligações simples. Então o carbono está fazendo 4 ligações simples com cada átomo de hidrogênio. No segundo exemplo nós temos 2 ligações simples e uma ligação dupla. Então o carbono está fazendo uma ligação simples com cada hidrogênio e está fazendo uma ligação dupla entre os 2 átomos de carbono. No terceiro exemplo nós temos uma ligação simples e uma ligação tripla. Então se nós observarmos, o carbono está fazendo uma ligação simples com os átomos de hidrogênio e entre os 2 carbonos eu tenho uma ligação tripla. Os carbonos também podem fazer 2 ligações duplas, como nós podemos observar aí no quarto exemplo. Eu tenho cada carbono fazendo uma ligação simples com os hidrogênios, os carbonos das extremidades, e o carbono do meio, bem do centro, ele está fazendo 2 ligações duplas com os outros 2 carbonos. Então o carbono ele pode fazer ligações simples, ligações duplas e ligações triplas. Só lembrando que o carbono ele é tetravalente, ele sempre vai fazer 4 ligações covalentes. No segundo postulado, diz o seguinte: as 4 ligações simples do carbono são iguais em comprimento e em energia. Nós podemos observar nas 4 formas estruturais esquematizadas abaixo. Então, no esquema abaixo aí eu tenho 4 exemplos de carbono fazendo 4 ligações simples e essas ligações, tanto faz entre o hidrogênio ou o cloro, elas são iguais em comprimento e energia. No terceiro postulado, nós temos que os átomos de carbono estão ligados uns aos outros, formando cadeias carbônicas. Aí nós temos 2 exemplos. Nós temos inicialmente uma cadeia aberta e no segundo exemplo nós temos uma cadeia fechada. Então nós podemos observar que os carbonos estão ligados uns aos outros. Aí no primeiro exemplo nós só temos ligações simples entre os carbonos e temos uma ligação dupla. Sendo que cada carbono tem que fazer 4 ligações, certo? E essas ligações nós estamos completando com os átomos de hidrogênio. No segundo exemplo, nós só temos ligações simples entre os carbonos. Eles estão ligados, formando uma cadeia fechada, onde cada carbono também está fazendo 4 ligações covalentes. Simplificação de fórmulas estruturais. Podemos escrever as cadeias carbônicas de forma simplificada, ou seja, na fórmula estrutural e a fórmula molecular.
As fórmulas estruturais mostram toda a estrutura da cadeia carbônica, com cada carbono fazendo 4 ligações. Nas fórmulas moleculares, indica a quantidade de carbono, de hidrogênio, oxigênio, etc. na cadeia. Aí nós temos um exemplo aí. Antes da seta eu tenho a fórmula estrutural e após a seta eu tenho a fórmula molecular. No primeiro exemplo nós temos 5 átomos de carbonos, certo? Sendo que cada carbono tem que fazer 4 ligações. O primeiro carbono ele só tem uma ligação, então ele recebeu 3 hidrogênios. O segundo carbono tem 2 ligações, recebeu 2 hidrogênios. O terceiro carbono tem 2 ligações, também recebeu 2 hidrogênios. O quarto carbono tem 2 ligações, recebeu 2 hidrogênios. E o quinto carbono só está fazendo uma ligação, recebeu 3 hidrogênios. Então, após a seta, nós temos a fórmula molecular, que indica a quantidade de carbonos e a quantidade de hidrogênio na estrutura. Então, nós temos 5 átomos de carbono e 12 átomos de hidrogênio. No segundo exemplo, entre o segundo e o terceiro carbono eu tenho uma ligação dupla. Então, olha o que acontece. O primeiro carbono só está fazendo uma ligação e ele recebe 3 átomos de hidrogênio. O segundo carbono tem uma ligação e depois tem mais 2 ligações. Então, ele está fazendo 3 ligações. Então, ele só recebe 1 átomo de hidrogênio. Assim como o terceiro carbono tem 2 ligações e depois tem mais uma ligação. Somando, são 3 ligações. Então, ele só recebe 1 átomo de hidrogênio. O quarto carbono só tem uma ligação. Então, ele recebe 3 átomos de hidrogênio. Na fórmula molecular, nós contamos a quantidade de carbonos e hidrogênio. Então, nós temos 4 átomos de carbonos e 8 átomos de hidrogênio. Próximo exemplo, nós temos na fórmula estrutural 2 ligações duplas. Vamos ver o que acontece? O primeiro carbono só está fazendo 2 ligações, então ele recebeu 2 hidrogênios. O segundo carbono está fazendo as 3 ligações, então só recebe 1 hidrogênio. O terceiro carbono fazendo 2 ligações, recebe 2 hidrogênios. O quarto carbono fazendo 3 ligações, então só recebe 1 átomo de hidrogênio. Quinto carbono fazendo 3 ligações, então ele recebe 1 átomo de hidrogênio. E o sexto carbono só está fazendo uma ligação, então ele recebe 3 átomos de hidrogênio. Olha como ficou a fórmula molecular. Nós temos 6 átomos de carbono e 10 átomos de hidrogênio. No próximo exemplo, nós temos uma representação de uma cadeia carbônica representada por barras. Então, o que nós vamos analisar nessa situação? Cada vértice desse aí está indicando a presença de um átomo de carbono. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, nesses 5 pontos, nós vamos representar cada um carbono. Então, se nós analisarmos o primeiro ponto, vai ficar um carbono, só está fazendo uma ligação, então ele deve receber 2 átomos de hidrogênio. O segundo ponto, que é o primeiro, que é o ponto lá em cima, ele tem 3 barras ligadas a ele, então está fazendo 3 ligações, só recebe hidrogênio. O terceiro ponto, que é o de baixo, também fazendo 3 ligações, só vai receber 1 átomo de hidrogênio. O quarto ponto, que é o lá de cima, faz 2 ligações, recebe 2 átomos de hidrogênio. E o último ponto só faz uma ligação, então recebe 3 átomos de hidrogênio. Então, nessa estrutura aí, nós vamos ter 5 átomos de carbono e 10 átomos de hidrogênio, que é a sua fórmula molecular. O último exemplo aí, nós temos uma cadeia fechada, onde cada carbono está fazendo 2 ligações entre si, certo? Então, cada carbono fazendo 2 ligações para completar as 4, então cada carbono está recebendo 2 átomos de hidrogênio. E na fórmula molecular nós temos 3 carbonos para 6 átomos de hidrogênio. Classificação dos átomos de carbono. Os átomos de carbono podem ser classificados em carbono primário, nós vamos representar pela letra P, carbono secundário, vamos representar pela letra S, carbono terciário, letra T, e carbono quaternário, letra Q. Quando é que o carbono é primário? É o átomo de carbono que está ligado com apenas um átomo de carbono. Então, toda vez que um carbono estiver ligado com apenas um átomo de carbono, ele é um carbono primário. Então, nesse caso, nós não vamos levar em consideração os hidrogênios, somente as ligações entre os carbonos. Então, toda vez que o carbono estiver ligado com apenas um átomo de carbono, ele é um carbono primário. Carbono secundário é o átomo de carbono que está ligado com 2 átomos de carbono. Então, observem bem. Se estiver ligado com um átomo de carbono,
primário. Se o carbono estiver ligado com 2 átomos de carbono, ele passa a ser um carbono secundário. Carbono terciário é o átomo de carbono que está ligado com 3 átomos de carbono, certo? Então, quando o carbono estiver ligado com 3 átomos de carbono, o carbono é terciário. E carbono quaternário é quando o átomo de carbono está ligado com 4 átomos de carbono. Então, observem bem, nós não vamos levar em consideração as ligações dos hidrogênios. Vamos olhar somente para os carbonos. Se o carbono estiver ligado com um átomo de carbono, ele é um carbono primário. Se ele estiver ligado com 2 átomos de carbono, ele é um carbono secundário. Se ele estiver ligado com 3 átomos de carbono, ele é um carbono terciário. E se ele estiver ligado com 4 átomos de carbono, ele é um carbono quaternário. Agora nós temos uma atividade aí, certo? Essa atividade é avaliativa, certo? Já está valendo nota aí para o primeiro bimestre de vocês. Então, vocês vão estar postando a resolução dessa atividade lá no Google Classroom, certo? Que é uma sala de aula virtual que eu vou estar cadastrando todos vocês. Então, o que diz a primeira pergunta aí, ó? Complete as ligações dos átomos de carbono e faça a classificação dos mesmos em carbono primário, carbono secundário, carbono terciário e carbono quaternário. E escreva a sua fórmula molecular. Então, meus queridos, cada átomo de carbono faz 4 ligações. Vocês vão completar as ligações com os átomos de hidrogênio. Aí depois vocês vão verificar quem é primário, quem é secundário, quem é terciário e quem é o quaternário. Tranquilos? Segunda questão. Classifique em verdadeiro ou falso as sentenças relacionadas aos carbonos numerados da seguinte cadeia. Então, nós temos 4 carbonos numerados aí, certo? Carbono 1, tem o 2, tem o 3 e tem o 4. Então, em relação a esses carbonos, vocês vão dizer quando é que é verdadeiro e onde é que é falso. Tranquilos? Terceira questão. O gosto amargo característico da cerveja deve ser o composto miceno, proveniente das folhas do lúpulo, adicionando-se a bebida durante a sua fabricação. Então, aí nós temos uma fórmula estrutural do miceno, certo? Então, vocês vão completar com os carbonos que estão faltando e com os hidrogênios, tranquilos? Aí ele pergunta, escreva a sua fórmula estrutural, molecular, e faça a classificação dos átomos de carbono em primário, secundário, terciário e quaternário. Quarta questão. O limoneno é um composto que está presente na casca do limão e da laranja. Sua forma estrutural está representada abaixo. Então, aí nós temos a estrutura do limoneno, certo? Que é um composto que está presente tanto na casca do limão quanto da laranja. E ele pede lá embaixo, escreva a sua forma estrutural, molecular, e faça a classificação dos átomos de carbono em primário, secundário, terciário e quaternário. Quinta questão. Complete as ligações dos carbonos. Então, nós temos uma estrutura aí. Ó. Então, aonde estão esses pontinhos aí, cada representa as ligações. Quais são as ligações que nós vimos? Ligações simples, um traço, ligações dupla, 2 traços, e as ligações triplas. Lembrando que cada carbono tem que fazer 4 ligações, certo? O átomo de hidrogênio só faz 2 ligações, e lá no final nós temos um átomo de nitrogênio que faz 3 ligações. A sexta questão ela é bem parecida com a quarta e com a quinta questão. Então aí, o que vocês têm aí na sexta questão? Vocês têm a estrutura da peticinona, certo? Então, o que vocês vão fazer com essa estrutura? Vocês vão reescrever essa fórmula estrutural, colocando os átomos de carbono, só lembrando que cada carbono tem que fazer 4 ligações, então vocês vão completar com os átomos de hidrogênio. Cada átomo de oxigênio faz 2 ligações, certo? Então, após isso, vocês vão escrever a fórmula molecular, dizendo a quantidade de carbono, de hidrogênio e de oxigênio nessa estrutura. Vão classificar cada carbono em primário, secundário, terciário e quaternário. Sétima questão, muito interessante a sétima. As moléculas de nanoproteínas lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em química orgânica.
Um exemplo é o NanoKid, representado na figura abaixo, certo? Então, se nós olharmos a figura abaixo, ela é bem parecida com a representação de uma figura de um corpo humano, né? Então, em que parte do corpo do NanoKid existe carbono quaternário? Vocês não vão reescrever a estrutura, vocês vão analisar o desenho aí e vão indicar em que parte do corpo nós temos carbono quaternário. Quando é que o carbono é quaternário? Quando ele está ligado com 4 átomos de carbono. Aqui nós temos as orientações da nossa atividade, né? Então a atividade ela é individual. Então, como sugestão, vocês vão ler o capítulo 1, tá? Da página 14 à página 24. Podem estar tirando dúvidas via WhatsApp, né? Do grupo da turma, que já foi criado, um grupo aí da turma para a gente estar discutindo essas questões. Ao resolver a atividade, o aluno deverá encaminhar a resolução do Google Classroom, que é uma sala de aula virtual do terceiro ano. A atividade deverá ser encaminhada até o dia 10/4, então vocês têm um bom prazo aí para estar encaminhando essa atividade. Então, bons estudos, boa sorte. Esperamos que esse momento de distanciamento social passe logo, que nós voltamos à nossa normalidade, né? Nosso convívio social, né? Então, qualquer coisa, estou aqui para estar tirando as dúvidas de vocês. Um abraço e até a próxima.